que era Jesus Cristo, né? Por teofania, né? Perguntar qual que é o teu nome. Ele falou, meu nome é enganador. Quer dizer, Jacó era enganador, meu nome é espertalhão. E Labão era tão espertalhão quanto o sobrinho e o tio. Ele levou o troco, né? Ele enganou o pai e o irmão, aí eu meio soube de Deus. Porque dois espertalhão. Amor que Deus coloca no nosso coração, que a gente não vai... Eu me chamo Ricardo Gutierrez, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, sou auxiliar na Igreja de Pinheiros, pastor Arival e time dele, e eu estou trabalhando hoje em Roma como pastor da igreja chama Presbyterian Scotland Church St. Andrews, no centro de Roma. E eu tenho viajado o mundo inteiro, já fui 53 países. O ano passado eu te contei que eu estive em Addis Abeba e depois fui na Etiópia, depois para África do Sul, sabe, tratar de criança especial. Então, aí, voltando. Eu sou dentista, me especializei em área de cirurgia bucomaxilofacial. Então, hoje eu trabalho, além de morar lá na Itália e pastorear uma igreja, eu fico transitando o mundo inteiro. O ano passado eu estive também no Nepal. E foi na semana da Revolução, sabe? Mas foi a coisa mais extraordinária que aconteceu. Depois, uma hora eu conto. Então, e aí eu já trabalhei usando da profissão como dentista e para pregar o evangelho. Então eu digo assim que eu sou o pescador, que eu pego pela boca e puxo tubarão para dentro da igreja. Ele se converteu na ABU de Araraquara, isso, viu? Era estudante. Era estudante e um rapaz, o único negro na faculdade, Benedito Mateus Filho, presbítero da igreja de São Carlos, presbiteriano de São Carlos, e ele me apresentou o evangelho junto com as duas colegas lá de faculdade. E você acredita, só uma curiosidade, você sabia que no dia que eu fui batizado, doutora, eu estava do lado um rapazinho de 13 anos fazendo profissão de fé, o André Mendonça. Hoje é co-pastor com a gente lá em Pinheiros, nas horas vagas ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. E o reverendo Milton, que ordenou a gente, ele foi o ministro da Educação do Bolsonaro, né? Mas aí eu queria, o Ditinho falou assim, Ricardo, eu vou me formar o ano que vem, eu vou te preparar para você ficar no meu lugar. E aí ele me mandou lá para o IPL, Instituto de Preparação de Líderes da ABU, você fez também, né? Fiz também. Então, aí no fim, eu queria até largar a faculdade de odontologia e para fazer seminário. Aí o pastor Milton falou, Ricardo, a Miriam, que é hoje a atual esposa dele, é minha colega de classe, falou assim, ó, Deus deu um dom para você, que você é um ótimo cirurgião. Você termina a faculdade, depois eu te mando para o seminário. E aí aconteceu, sabe? E eu uso até hoje, trabalho como dentista, faço desde tratamento, coisas mais simples, até, sabe, essa área de traumatologia. No Afeganistão, quantas cirurgias graves, de tirar paciente baleado, e fui contratado pelo governo da Angela Merkel para trabalhar lá no Afeganistão e dar aula na Faculdade de Medicina para ensinar os médicos a fazer cirurgia de lábio leporino e fissura palatina, né? Então, é isso, sabe? Eu tenho casado, né? Estou com 63 anos, tenho 3 filhos, o mais velho é filho dela também, da profissão, é médico, neurocirurgião, João Ricardo. Tem a Raquel, que virou dentista, está lá tomando conta do consultório que deixei em Alphaville. E o Davi,
Ele fez administração de empresas e provavelmente vai comigo para a Itália, né? Oi, eu sou a Maria Célia, tenho 82 anos. Eu Não parece. Não sei se eu falo bem vividos, né? Porque nem todos foram bem vividos, não, mas sou médica. Nas e horas sempre vagas. tive um sonho de fazer missão. Mas eu tinha que cuidar dos pais também. Eu venho de uma família de imigrantes muito pobre. Eles vieram da Espanha aqui, foram trabalhar nos cafezais lá do sul de Minas. O meu avô comprou o primeiro sítio depois e ele tinha descoberto mamão aqui, tinha gostado tanto de comer mamão, que quando ele comprou o primeiro sítio dele, ele cercou o sítio inteirinho de mudas de mamão, cada metro ele plantou um pé de mamão. Uau. Então, e a vovó não deixava eu comer mamão com açúcar, eu gostava era com açúcar, mas eu tinha que comer era puro, né? Então eu venho de uma família muito, muito pobre mesmo. A minha avó aprendeu a ler com 60 anos, quando se converteu, então ela queria aprender a ler a Bíblia, e aí ela pegou as crianças da igreja e ficava perguntando como é que aí a molecada da igreja ensinou ela a ler. E o meu avô já sabia ler nessas alturas, né? A minha mãe teve 2 meses de escola noturna para aprender a ler, e essa foi toda a instrução formal que ela teve, mas era uma devoradora de livros também. E meu pai era o devorador A Gazeta, era o jornal. Ele lia o jornal de cabo a rabo todos os dias. Uau. E ensinava a gente a ler desde pequenininho com o jornal. Começava assim, a Gazeta é A, G, A, Z, E. Então eu aprendi a ler com 4 anos porque o meu pai estimulava a gente. Como ele não teve essa oportunidade, ele queria que os filhos dele fossem tudo doutores. Realmente ele conseguiu isso, graças a Deus. Mas eu tive que ajudar a cuidar dos pais também, etc. Não foi uma vida fácil. Então, realmente, eu só comecei a dar tempo integral à missão depois que a minha mãe faleceu. Porque aí a gente não tinha mais que cuidar de ninguém, eu estava solta no mundo, graças a Deus. E eu me lembro que quando eu fui a primeira vez lá com Asa de Socorro, que eu fui com o Ricardo, o piloto de asas veio me agradecer. Eu falei, não agradece não, viu? Eu falei, olha, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho filho, não tenho marido, nem emprego eu tenho porque eu sou dona da minha clínica. Quando precisar pode chamar que eu venho. Eu achei que dali 1 ano eles iam me chamar, no mês seguinte me chamaram de novo. E no outro mês de novo, e de novo, e de novo. No primeiro ano eu tinha viajado 8 vezes para a Amazônia. Porque eu estava sempre, eu nunca dizia não. Por isso que meu consultório morreu de inanição. Porque eu estava gostando muito mais de fazer viagem missionária do que... E quer saber de uma coisa? Não me faltou nada. É verdade. Eu tenho a mulher de um primo meu, que ela falava assim, falou Deus proverá e proverou mesmo, né? Pois é, quando a gente fala Deus proverá, proverou mesmo, viu? E o problema de Deus sempre é recurso humano, nunca recurso financeiro. Pois não é verdade? Porque não me faltou nada, graças a Deus. Rico a gente não fica, não. Teve época de crise, assim, mais crise política da igreja, né? Porque a gente enchia de igreja de preto e de pobre, né? E eu sou grato até hoje ao Eduardo Kerr, que está aí com a gente. Eduardo tirava dinheiro do bolso e punha na minha mão. O Eduardo me ajudou muito. Me deram muito apoio. Verdade. E essa dos remédios é uma coisa interessante também, né? A primeira viagem que nós fizemos para o Maranhão, o Eduardo Kerr conseguiu com um amigo dele, um pediatra, nós levamos uma caixinha assim de remédios que tinha amoxicilina, um pouco de amoxicilina, um pouco de albendazol, um pouco de aspirina, de pirona, uma coisica de nada, né? E nós conseguimos fazer a clínica só com isso, porque o prefeito lá ajudou, né? Mas em 2010, o Sidney,
que era o diretor da ANAC, foi diretor de treinamento da Embraer, ele tinha um ônibus e ele começou a usar o ônibus para a gente viajar junto. E aí ele conseguiu que a Embraer mandasse todo o excedente dos remédios deles, da farmácia comunitária que eles têm, mandasse o excedente para mim. Em 2015, o Sidney foi chamado à glória. Foi morar com Jesus, eu achei, agora eles não vão me dar mais remédio, né, para não ter o Sidney. Não, eles continuaram mandando até hoje. Sério? Eu recebo de caminhão de remédio. Cada 15 dias vem uma Kombi lotada de remédio. Uau. Eu tenho que ver para quem que eu dou, para onde que eu mando, pedir, por favor, que aceite os remédios, porque senão perde. Então, olha, Deus tem abençoado com remédio, tem abençoado com pessoas, e com saúde também. Com saúde também, graças a Deus. E a Igreja de Pinheiros tem dado um apoio assim incrível. Agora, por exemplo, eles perguntaram, você está indo lá para o aldeia indígena, o que você precisa? Eu falei, cesta básica. Eu falei, umas 10 cestas básicas. Aí o chefe dos já chegou, coloquei 20 cestas básicas no seu carro, viu? Uau, que Aí eu falei, meu Deus, essa eu não sabia. Viu? O ano passado eu falei, eu preciso também de algumas caixas de Novos Testamentos. Eles falaram, tem 4 caixas de Novo Testamento e 4 caixas de Evangelho de João para você levar. Tá aí também. Então a igreja de Pinheiros é missionária e ela dá todo apoio se ela notar que o teu trabalho é sério. Então, para o Piauí agora, já mandaram perguntar o tamanho das camisetas, que o Mackenzie vai mandar as camisetas. Já mandaram para lá, já fizeram a conta, já mandaram a verba para lá, para onde nós vamos, para comida nossa. A igreja já mandou a verba. Aqui, o ano passado, nós precisamos de material de consumo para os dentistas. A igreja mandou R$ 2.500 para comprar o material. Doutora, não sei se vocês poderiam contar como é que vocês se conheceram, como é que... Olha, o falecido pastor Dídimo era o capelão do Mackenzie. Ele me ligou uma noite e falou, olha, está tendo uma epidemia de rotavírus numa comunidade lá no meio da Amazônia, e eles não conseguiram médico para ir. Você pode ir? Eu falei, tudo bem, eu posso ir sim. Quanto que vai custar? Ele falou, não vai custar nada, a TAM vai te dar a passagem. Eu falei, de graça tem injeção na testa, né, pastor? Estou indo. Só que daí ele falou, olha, você vai descer em Manaus você vai entrar num aviãozinho de asa de socorro pequenininho, vai sobrevoar. Me deu um medão daquele de aviãozinho pequeno, eu tenho medo, né? Mas eu já tinha falado que ia, né? Eu tive que ir. E aí eu conheci o Ricardo no aeroporto. O filho do Ricardo, que tinha 12 anos, fez um forfé, fez uma greve de fome porque ele queria ir junto e o pai não queria que ele fosse. Aí o pai acabou concordando e falou, mas lá você vai ter que trabalhar, porque lá não é turismo não. Ele falou, não, papai, eu vou lá trabalhar. Aí a gente se conheceu no aeroporto. O Ricardo só olhou para mim assim, ó. Sabe quando olha com o canto do olho assim? Eu já saquei na hora, porque leu olhar... Eu falei, o cara já... Mas, deixa eu te constar um pouquinho antes. É que eu já trabalhava com a Missão Asa do Socorro e a gente leva médico e dentista para fixar um missionário na selva. Porque pela FUNAI, eles não têm permissão de viver na selva se através dele não chega esse tipo de ajuda. Então eu ficava sempre na retaguarda. Eu falava, faltou algum dentista? Porque quando você fala que vai fazer um trabalho missionário, por exemplo, eu estou indo para tal lugar para pregar o evangelho, usando da profissão. Aí vem atropelamento, um outro lá morre, só tragédia. Então eu falei com os diretores da missão, eu vou, mas quando tiver faltando gente. Aí os missionários lá da Socorro falaram, Ricardo, os médicos, estava marcado, a mulher faleceu. Sabe, eu falei, olha que coisa grave. Ele falou, o outro lá tá com um filho doente e a gente vai ter que cancelar a clínica. Ele falou, não, eu vou. Eu falei, mas você vai ter que arranjar um médico. Aí eu falei, vixe, aí eu peguei pro pastor Dídimo
Eu falei, pastor, estava pensando em chamar o Dr. Walter. Ele falou, nem pensa, não vai nunca. Aí eu falei assim, tem um outro médico lá da igreja? Também não adianta. Aí ele pegou e me deu a ideia, a doutora Maria Célia. Eu falei, quem é ela? Ela falou assim, nossa, é uma mulher que trabalha demais, já trabalhou com a missão Kaiowá, com vários trabalhos missionários. Eu falei, gostei. Mas aí na hora que ela veio assim, falou, ixi, mulher, e ela vai ter que dormir em rede, ela não vai aguentar, sabe? Aí que a maioria que eu ia era só homens, né? Aí na hora que eu vi ela assim, eu falei, ixi, na hora que ela chegar lá, ela não vai comer a comida do povo, sabe? E foi uma surpresa extraordinária, sabe? Eu levei o João Ricardo, porque não tinha mais nem médico, nem dentista, nem auxiliar. Então falou, João Ricardo, você vai comigo, mas desde que você vem para me instrumentar, lavar instrumento, pôr para esterilizar, 12 anos. Aí a doutora Célia pegou, ela é responsável do meu filho virar médico e ela virou a madrinha dele. Ele fez medicina, hoje é neurocirurgião, sabe? Porque a doutora Célia é a que inspirou ele a fazer a medicina, sabe? E foi nessa viagem fantástica, né? Não, é que ele ficava perto de mim. Imagina um menino de 12 anos com tudo já organizado, não estavam precisando dele, né? Então ele ficava em volta de mim. Ô, Maria Célia, você quer água? Maria Célia, você está com fome? Maria Célia, você quer ajuda? Aí eu falei, eu vou dar serviço para esse menino. Aí eu ensinei ele a medir pressão. Verdade. Ele aprendeu tão bem que todo dia ele media as pressão para mim e de todo mundo. No segundo dia eu ensinei ele a ver pulso, ainda falei, não pode ver com esse dedo, tem que ver com esses dedos. Ensinei ele a pôr o relógio aqui, ver a frequência respiratória. Fui ensinando tudo para ele. Aí quando ele ficou me seguindo para todo canto. Cada vez que a gente passava lá nos dentistas, o Ricardo falava, se um dia meu filho virar médico, a culpa é sua, hein? Eu falei, eu assumo a culpa. Verdade. E realmente ele virou médico. Mas ele falou no culto de formatura dele que naquela viagem ele resolveu que ele queria ser um médico igual a doutora Célia. Que coisa, ele é muito melhor que eu. Que nada. E aí o projeto de serviço surgiu nesse... Isso. Aí a doutora Célia, ela, depois de 6 meses, ela tinha viajado mais do que eu durante toda a minha carreira. E aí, por fim, deu 6 meses, ela fechou o consultório e começou a viajar muito mais do que eu, sabe? E aí, porque eu tinha lá a minha clínica, tinha que sustentar a família. Tinha esposa, a cada tinha família. 3 meses que eu ia. Ela não. Ela emendava uma viagem atrás da outra. Aí a gente foi crescendo. E também na igreja, aí começa a chamar um, começa a chamar outro. E eu, por fim, deixa eu só falar agora como é que está a nossa vida, né? A doutora Célia que está à frente do projeto Servir, porque hoje eu sou pastor na Itália, eu tomo conta da Igreja Presbiteriana Escocesa St. Andrews, no centro de Roma, mas eu já estive trabalhando em 53 países, sabe? Quando teve tsunami, né? Eu queria sempre levar ela, falou, não, meu negócio é o Brasil, fora não, fora eu tenho medo de avião e tal. Então, eu já estive trabalhando na China, na Índia, na Indonésia, no Timor, estive lá com o Sérgio Vieira de Mello, sabe, no Timor-Leste, trabalhei eu ia para a Ucrânia, sabe, mas aí o pastor da minha igreja falou, vocês não vão. E aí pediu para eu ajudar lá na Itália a organizar uma igreja. Em casa nós começamos 5 igrejas, sabe, então aí estou lá agora, por enquanto, mas o pastor, depois disso, você vai para a Ucrânia. Falei, então tá bom. Então, a doutora Célia, que tomou a frente, o doutor Benedito, meu Deus do céu, um presente de Deus, sabe? Como ele foi fantástico, assim, para levar à frente esse projeto. Então, eu sou o pai desnaturado. Nós dois assim, começamos juntos esse projeto, aí eu deixei ela com o pepino na mão e Deus levantou outros, e eu fui pro fim do mundo. Então... Não, e o Benê já sumiu também. É mesmo? Já desapareceu, já me não, mas tem outros também, aí, mas agora tem o Eduardo e tem a Laila. É isso. Então, é uma coisa assim, extraordinária. Eu sempre, na PMT, ia fazer divulgação dos trabalhos missionários
E aí sempre que eu pregava, os primeiros que ia à frente eram os meus 3 filhos, aceitavam apelo para querer. Porque eu chegava nas igrejas e falava, não quero dinheiro de vocês não, muito pouco, quero é o filho de vocês, sabe? E aí os primeiros que aceitavam apelo eram os meus filhos, né? Então eu dou graças a Deus que a doutora Célia levou à frente e hoje não é só, como na época era só dentista e médico, hoje tem psicólogo, é veterinário, olha que 10, sabe? Tem de tudo, né? Quando eu estava lá no Afeganistão, eu falei para a doutora, eu precisava de, pelo menos, para esse povo aprender a cuidar de animal, sabe, a reflorestar, engenheiro florestal, estou precisando aqui. Ela falou, Ricardo, eu não vou não, sabe, eu vou ficar aqui no Brasil, faço bem feito aqui, mas fora eu não vou não. Mas eu dou graças a Deus por todos vocês, sabe, que está levando em frente esse trabalho extraordinário, né? E a gente tem uma nutricionista que está ponta firme nos ajudando também. Olha só, que 10, meu Senhor. Mas sabe, a gente viajava com a Asa de Socorro, mas a Asa de Socorro só tinha interesse, era na Amazônia. E o meu sonho era Nordeste. Eu me lembro de uma vez que foi na noite que a minha mãe teve o derrame dela, que eu sonhei que eu estava perguntando para Deus, Senhor, por que a minha vida missionária não aconteceu? O Senhor não me chamou mesmo, né? E naquela hora uma pessoa falou para mim, você está pensando muito em Cronos, no tempo dos homens, você precisa pensar em Kairos, no tempo de Deus. Vai ser no tempo de Deus. Aquele dia eu acordei e falei, eu tô meio terrível, né? Agora dei para sonhar em grego também, nem grego eu sei, tô sonhando em grego agora. Mas foi na noite que a minha mãe teve o derrame, e eu me lembro que quando eu queria fazer missão, a minha mãe dizia assim, você não, você é minha filha, você não. Falei, mãe, mas você vive mandando oferta para os missionários de Angola, mas eles não são meus filhos. Quer dizer, e a maior parte das mães das igrejas é isso, elas querem ajudar os missionários lá de fora, mas o filho delas não. Porque o meu filho é mais precioso, né? E aí, eu lembro que o pessoal fazia muito Amazônia, mas eu sonhava com o Nordeste. E eu me lembro que era um sonho muito estranho. 3 vezes eu sonhei assim, que eu estava dizendo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para levar as boas novas aos pobres. E eu acordava e dizia assim, que pretensão, esse texto está falando de Jesus, não é de mim. Até o dia que eu fui estudar bem o texto, aquele texto fala de Jesus e fala de mim também. Aí eu fui estudar direitinho, né? E quando o Senhor nos transforma, aí Ele nos envia também, né? E daí o sonho nosso era Nordeste. Aí um dia eu falei para ele, vamos montar uma coisa para o Nordeste. Aí é que nasceu realmente o Projeto Servir. A primeira viagem que nós fizemos foi para o Maranhão. Uau, eu lembro, meu Deus. Lá a gente conheceu o Jonas, você lembra? Que não tinha queixo, menino de 7 aninhos assim. O menininho que tinha sínfise. Ele só tomava sopa por um buraquinho aqui entre os dentes aqui. No parto fraturou o côndilo e o côndilo emendou com a cavidade, na cavidade glenoide aqui, virou um osso só. A mandíbula não abria nada e ele estava morrendo, né? O Ricardo trouxe esse menino, quer dizer, eles arranjaram a passagem lá, esse menino ficou quantos meses na sua casa com a mãe dele? Uns 4 meses, sim. Uns 4 meses ele levou para Bauru, onde tinha o centrinho, né? Operaram o menino, ele passou a falar mais... E hoje ele é seminarista, você acredita? Presbítero lá em Santa Mas Luzia. a gente sabia que ele ia ser... Eu cheguei lá, nessa mesma cidadezinha, alguns anos depois, esse menino ia para o culto com um caderno, e anotava tudo que o pastor pregava. O pastor falou para mim, eu tenho que tomar cuidado com o que eu prego, porque qualquer dúvida ele vem aqui me cobrar. Quer dizer, o menino era estudante fiel da Bíblia. E agora é seminarista, né? É verdade. Então, e lá em Santa Luzia, sabe, outras pessoas foram também,
E o negócio cresceu. A nossa igreja adotou o Abraão, sabe, que era o pastor lá. E aí, eu lembro, nessa época, lá, eu era pastor na igreja presbiteriana de Jaraguá, e a gente ordenou a doutora Maria Célia e a Denise, uma missionária que trabalha no meio lá do trem, né, e nos presídios. Não, foi no Tamboré, foi lá no Tamboré no auditório do Tamboré, do Marquês Tamboré. No Tamboré nos mandaram embora porque disse que a gente estava enchendo a igreja de preto e de pobre. Ai, gente, mesmo. Não é brincadeira, não. Foi a acusação que nós recebemos. Estávamos enchendo a igreja de preto e de pobre. Mas aí, no fim, eu assumi a igreja de Jaraguá e a gente continuou nesse trabalho. Só que aí eu fui chamado, fui para o Afeganistão. E aí eu falei, doutora, vamos embora. Ela falou, não, aqui, meu quintal é o Brasil. Fora eu não vou, não. Eu falei, então assume, toca à frente. E ela, maestria, olha, hoje deve ter uns 300 médicos e dentistas assim, que já participaram desse projeto, já participaram, mas sempre tem que começar de novo, né? Porque os caras mudam, vão para outro canto, tem família, não pode mais, casou e a mulher manda neles, não deixa mais viajar. Tem esse lado também, né? Tem um dentista muito bom que não viaja mais com a gente, porque a mulher proibiu ele. Proibiu porque falou, não, você só quer fazer missão e eu. Você tem que dar atenção para mim, não para a missão. Ele teve que obedecer. Então é desse jeito. Mas foi, assim, tão bom, porque isso daí foi que ano mesmo que a gente foi lá a primeira vez, que eu te conheci? Em 2003, janeiro de 2003. Uau! 23 anos, hein? 23 anos que eu tô nessa. Não, você já estava antes, você fazia trabalho lá na Missão Caiuá, já você fazia, já era muito ativa. Mas ter largado... Fechar o pessoal acha que eu fechei, que eu renunciei ao consultório, que é nada. O consultório que renunciou a mim, porque cada vez que ligavam pedindo para eu fazer uma viagem, eu falava para a secretária, suspende as consultas que eu estou indo para a Amazônia. Os pacientes não aguentam também, né? Me abandonaram. Então, não é que eu fechei o consultório para fazer missão. Não, o consultório que me fechou. Porque você não falava não, não doeu nada. Então, e hoje eu também, sabe? Eu sou um pai desnaturado. Eu saí de casa, sabe? Eu deixei os 3 filhos solteiros. E aí comecei, a primeira vez que eu fiquei de tempo integral fora do país, né? Foi esse trabalho lá no Afeganistão. Depois morei 7 anos na Albânia. E agora já vai fazer 2 anos na Itália.